Olá pessoal, meu nome é Ulisses Massad e nesse vídeo nós vamos conhecer a ferramenta BRPA Admin. A ferramenta BRPA Admin ela é basicamente o dashboard de administração da solução BRPA. Então ela é uma ferramenta bem simples de usar e bem fácil de entender. O que nós temos aqui? Né? Eu abri o nosso ambiente aqui, né? Eu estou monitorando o ecossistema do BRPA. E o que nós temos aqui? Se a gente olhar, basicamente, toda a minha parte de monitoramento está praticamente zerada, então o meu sistema está parado. A única coisa que eu tenho de informação aqui, eu tenho um processo dentro do meu repositório, que eu posso enxergar o nome do processo aqui e qual é o agendamento que ele possui. E praticamente nós temos aqui alguns parâmetros de configuração dos serviços do BRPA. Bom, então como é que funcionam essas caixas aqui? Então, aqui eu tenho a listagem de processos. Essa parte de baixo, caso durante a execução de algum processo é gerado alguma mensagem de erro, eu posso visualizar essa mensagem dentro dessa tabela na parte de baixo. Aqui no centro, eu tenho os meus 3 serviços, que são os serviços escaláveis da plataforma BRPA. Na parte de baixo, eu tenho o parâmetro de cada serviço. Então, quando eu seleciono cada uma dessas entidades, a configuração dos parâmetros vai mudar para cada uma delas. Como basicamente o parâmetro está com o mesmo valor, a gente não viu aqui muita diferença. Então, o que nós temos aqui? Só para a gente entender. Então, esse max count, ele é o limite máximo da criação de um tipo de serviço dentro do meu ecossistema. Isso daqui é só por uma margem de segurança. De repente eu estou rodando a minha solução numa máquina onde eu não tenho muita escalabilidade, eu posso colocar uma quantidade de recursos que vão ser criados paralelo, né, o número máximo. O parâmetro de baixo ele é interessante, que ele representa a quantidade mínima que eu quero ter de uns serviços dentro do meu ambiente. Então, nesse caso aqui, como não tem nenhum, se eu começar a ativar os demais módulos do BRPA, ele inicialmente vai começar a criar, nesse caso aqui, 5 machines de uma só vez, né? E limitando no máximo de 15. Esse número máximo, ele é um número, ele não é bem preciso, né? Ele passa um pouquinho, fica um pouco a menos, leva alguns, quando um serviço do BRPA ele é destruído, ele ainda leva algum tempo para sair da memória, né? Porque cada serviço, ele que é responsável por se autodeletar da memória, né? E nós temos um último parâmetro aqui, que é o minutes to kill, que caso o serviço ele não responda dentro desse parâmetro que nós temos aqui, ele vai perceber que já está tanto tempo sem responder e ele também acaba liberando a memória. Bom, aqui do lado o que nós temos? Aqui é a parte de integração do BRPA com sistemas externos. Então eu posso criar aqui Client ID, posso ter aqui vários IDs, né, um para cada aplicação, e qual que é o Client Secret, né, que seria, vamos dizer assim, a senha daquele serviço. Para cada serviço que eu preencher nessa tabela, eu vou dizer os escopos que ele possui. O escopo aqui dentro da plataforma do BRPA é o nome do processo que a gente se encontra aqui. Então, por exemplo, se uma aplicação externa vai acessar o meu processo paralelismo underline teste, então eu vou criar aqui um ID para essa aplicação externa, vou colocar aqui a senha que vai ser usado para fazer a autenticação lá no BRPA request, e aqui embaixo vai ser o nome dos processos o qual essa aplicação vai acessar. Bom, aqui na parte de cima nós temos uma série de funções que a gente vai conhecer todas elas daqui a pouco. A outra parte que nós temos aqui são os recruiters, né? Então aqui eu vou ter a lista de recrutadores para manager, para worker e para machines, né? Então lembrando, dentro de um ecossistema RPA, para cada máquina que fizer parte desse ecossistema, eu vou ter um recruiter para cada um dos 3 serviços, né? E aqui nós vamos acompanhando, nós vamos ver aqui o IP de qual é o servidor onde está rodando aquele recruiter. Então eu não posso ter um recruiter do mesmo tipo rodando na mesma máquina, né?
né? Não faz sentido fazer isso. O sistema vai acabar permitindo, mas não faz sentido fazer isso. Então a gente consegue monitorar e a gente vê se ele está respondendo, né? Então a gente tem aqui a atualização em tempo real da informação que ele vai mandando a informação de OK para a ferramenta de administração. Bom, então o que nós vamos fazer? Como eu falei, nesse momento eu estou com o meu sistema desligado, né? Então vamos começar a subir o serviço. O exemplo que eu vou fazer é numa máquina local, né? Mas isso isso aqui pode ser imaginado que esses serviços poderiam estar em qualquer lugar. Eu criei um atalho aqui no meu desktop para facilitar essa chamada. Então vamos lá. Então o que nós vamos fazer inicialmente? Eu vou subir os serviços que são os recruiters. Esse recruiter, ele que é o responsável por levantar os serviços escaláveis, né? Então eu tenho aqui na minha tela um atalho para criar o meu Recruiter Manager, o Worker e o Machine está aqui em cima. Então vamos subir cada uma desses serviços aqui. Joia. Eles subiram. Notem que já atualizou aqui, então eu tenho um Recruiter Manager, um Worker e um Machine. E aqui nessa tela nós conseguimos acompanhar a sua atualização, né? O meu ambiente aqui de administração, ele também se atualiza no caso aqui, a cada 10 segundos. Se eu quero acompanhar segundo a segundo, eu simplesmente coloco aqui 1, então vai ser acompanhado segundo a segundo, e a gente vai apertar um refresh aqui. No momento que eu faço isso, eu consigo acompanhar aqui a atualização de cada uma desses recruiters, né? Isso daqui em ambiente de produção, obviamente a gente não vai deixar assim, né? Não tem necessidade, mas aqui para teste ele vai ser bacana para a gente acompanhar. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou subir o boss. Então o boss, o que ele vai fazer na hora que ele subir? Ele vai entrar no ar, ele vai ver que eu não tenho nenhum dos meus serviços aqui startados, e ele vai analisar que o mínimo de cada serviço que ele precisa carregar na memória são 5 instâncias de cada um deles. Então, eu tenho o mínimo 5 para Machine, 5 para Worker e 5 para Manager. Então, vamos ver o que acontece na hora que eu subo o BRPA Boss. Vamos subir ele aqui. Ele está no modo Debugger. Né? Quando eu abro um serviço do tipo Debugger, ele me abre uma janelinha de prompt, né? Então, nota o que ele fez. Ó. Ele já instanciou na memória 5 serviços para cada um dos meus serviços aqui, né? Bom, então o que eu consigo fazer aqui? Né? Então, alguns dos botões que eu tenho aqui. Eu tenho alguns botões aqui que eu posso, por exemplo, limpar todos os meus serviços de boss. Então, o que ele vai fazer nesse botão Clear Boss? Ele vai matar esses 3 serviços que estão rodando monitorados pelo boss. Então, se eu clicar aqui, ele apaga. O que o boss vai fazer? O boss vai perceber que os serviços caíram, e daqui a pouco ele vai perceber isso e ele automaticamente vai recriar esses serviços novamente. Olha lá, já mandou os serviços para a fila e já atualizou aqui. Então o que ele faz? Nessa janela de cima aqui eu consigo enxergar quais são as requisições que estão em andamento, e à medida que essas requisições vão sendo atendidas, elas saem dessa fila e vêm parar na parte de baixo. Bom, então o que mais que nós temos aqui? Né? Nessas 3 áreas aqui, eu vejo, nessas 3 caixas aqui, o que está sendo processado naquele momento. Então, por exemplo, na hora que eu começo a processar um determinado processo, e aí aquele processo ele possui um conjunto de regras, e dentro daquelas regras eu ainda tenho uma parte dela executando código Pascal Script, em Python. No momento que esse processo começa a comunicação entre os serviços, eu vou vendo essas caixinhas aqui ficarem coloridas, porque é através dela que eu monitoro as filas de comunicação. Então, na hora que a gente começar a criar, essas caixinhas aqui vão ficar coloridas. Aqui na parte de baixo eu tenho a quantidade de erros. Essa parte do response nós vamos ver depois.
E o Machine Result é a informação que o BRPA Machine devolve para o worker, né, depois do processamento. Na parte de baixo eu tenho quantas transações estão sendo feitas naquele momento, e aí aqui nessa última é a quantidade de itens que estão no meu repositório. Bom, aqui na memória eu já tenho um processo que ele está agendado para rodar de 1 em 1 hora. Caso eu queira executar esse processo nesse momento, para um teste, para alguma coisa nesse nível, eu posso vir aqui do botão Run Process, que ele vai selecionar o processo que está aqui na fila, né? Então se tiver mais de um eu posso clicar em cima de qual processo eu quero, e dou um Run Process que ele vai mandar aquele processo para execução. Então vamos ver o que acontece aqui. Eu vou dar um Run Process, nota que ele já criou uma transação, já começou a mandar para lá. Às vezes isso aqui é rápido, que às vezes a gente nem vê piscar. Olha, já foi criando outras transações, que cada uma dessas transações provavelmente são regras que eu tenho ali dentro do meu processo, né? E ele já terminou de processar. Então se eu mandar de novo, mais uma transação, ele vai lá, está executando. Demora ali alguns pouquinhos, né? O processo ele tem justamente essa característica de demorar alguns segundos. Terminou. Então você pode ver que as coisas vão acontecendo aqui, né? Vamos supor, aqui eu tenho o meu número mínimo de cada um dos serviços, né? Nessas opções aqui em cima, eu posso criar mais máquinas de manager, mais máquinas de work e machine manualmente. Eu vou criar aqui mais 2 máquinas. Então, note que agora eu tenho 7 managers rodando em memória. O que vai acontecer? O boss ele vai ficar monitorando essa fila aqui. E ele vai ver se esses caras que estão rodando, se há necessidade de utilizar aquele recurso. Então ele vai passando o tempo, o que ele vai fazendo? Se ele vê que não tem nada acontecendo e a fila está zerada, ele simplesmente vai trazer esses números para o mínimo. Ó, já voltou para 5 de novo, né? Então eu posso criar 2 aqui, posso criar 2 aqui, posso criar 2 aqui. Então ele vai criar, isso vai ficar por um tempo, e aí com o passar do tempo ele vai vendo, olha, esses recursos não são necessários, ele vai encerrando cada um dos serviços, né? Bom, pessoal, então aqui tem uma série de outras configurações, eu não vou passar por todas elas, já atualizou aqui. Esse vídeo, então, era simplesmente para fazer uma visão geral da ferramenta BRPA Admin. Para você que assistiu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Um abraço e até a próxima.